E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse bate-papo que a gente está tendo agora? Por exemplo, hoje você participou ali durante o projeto do Museu do Ipiranga, até falar um pouquinho sobre ele, para que as pessoas entendam a diferença, por exemplo, de um empreendimento como esse. Sim. Que você entende de construção, você está ali no dia a dia, de repente está identificando coisas que você faria diferente num outro projeto. Uhum. E quando você vai para uma obra mais ali, sei lá, um prédio comercial, que de repente você não tem uma pessoa da área, né, de construção para fazer a gestão daquele projeto, isso acaba... Muitas coisas ali acabam passando despercebidas e você acaba sei lá, vai construir uma nova obra e de repente você repete o mesmo erro. Repete o mesmo erro. É. Então, como a gente está falando, né, de como que a gente, de repente, aquele custo inicial que teve naquela obra, de repente foi um pouco mais alto, mas numa próxima eu conseguiria reduzir, inclusive, se eu tivesse até, inclusive, esse nível de gestão que a gente tem no Museu do Ipiranga. Como que você, assim, que dica você daria para que a gente consiga fazer, na verdade, essa avaliação aí nos projetos aí que a gente constrói aqui no Brasil? Até trazendo esse exemplo que a gente está falando agora. No Museu do Ipiranga você tem uma pessoa que entende de construção e que está atenta ali ao uso. Uhum. Né? Coisas que, de repente, não deu tão certo, mas numa outra situação faria diferente, inclusive até reduzindo o custo. Essa é uma questão posterior, né? Que você entregou a construção, você tem ali o edifício, né? E sempre tem que ter uma gestão adequada daquele edifício. Como você falou, né? Edifícios institucionais, onde tem ali, ou mesmo comerciais, mas que tem corporativos, que tem ali um acompanhamento de profissionais, né? Devido eventualmente à sua complexidade, que precisa de um acompanhamento maior, né? Eles vão garantir ali uma condição mais adequada, tanto para atender o usuário, como também para garantir o patrimônio, né? Que é um investimento que foi feito e que você tem que garantir que aquilo vá durar por tantos anos, sabendo que a manutenção, inclusive, é um fator importante, né? E que o edifício ele tem também uma vida útil, não só sólida das questões dos sistemas construtivos, dos componentes construtivos, mas também tem uma vida útil no uso, né? Então, por exemplo, se fala muito, mas você tomba um edifício e depois você não quer que ele seja mais modificado, mas o museu, por exemplo, sofreu uma intervenção grande, né, com aprovação nos órgãos de patrimônio, é claro, mas que era necessário para a sobrevivência daquele próprio uso do edifício. Então, a gente tem que sempre entender, né, que o prédio pode morrer por outras razões, que não só por causa da falta de manutenção da construção, mas por causa do tipo de uso que se tem naquele edifício, né? Então, estar sempre de olho nessa questão e transformar eventualmente o tipo de uso da ocupação daquele edifício para que ele tenha uma vida útil maior, que eles tenham uma função. Eu acabei hoje de manhã dando uma aula falando sobre a função social da cidade, a função social do edifício na cidade, né? Qual é o papel daquele edifício, né? Que função ele cumpre, né? Sendo utilizado pelas pessoas, ocupadas pelas pessoas, né? E a gente sempre pensar também em como a gente consegue manter o bom uso daquela propriedade, né? E o quanto a gente precisa conhecer melhor para poder fazer um melhor uso. Né? Isso é uma questão. E o outro para o projetista é conhecer melhor para sempre replicar as boas soluções, né? E deixar de errar e repetir más soluções. Né? Então, essa é uma questão importante, eu acho, nesse processo. Né? E esse projetista ele só vai conseguir melhorar isso no futuro se ele presenciar aquilo que de repente não deu tão certo naquela construção. Se ele tiver abertura para entender e aceitar, né, que nem tudo que ele fez estava correto, né? Então isso é uma questão de... Isso é importante, a gente lidar com a nossa vaidade. É uma questão de humildade, né? Mas eu acho que é importante, né, para a gente conseguir atender, né? E descer de um altar, né, assim, e pensar que os arquitetos têm que ser pessoas. Eu acho que hoje tem uma mentalidade muito maior nesse sentido, né, tanto os arquitetos como os engenheiros, né, eles estão construindo para alguém, né, e a gente tem que sempre ouvir o alguém para quem a gente está construindo, não só pensar, né, na construção como uma coisa que vai ficar com o nome dele lá. Construicast, arquitetura, engenharia, construção.